Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Espero que todos estejam na paz. Nós aqui estamos bem. Eu e o Edno estamos tranquilos, graças a Deus. O vídeo de hoje que nós vamos apresentar, o título é Precisamos Conversar. A nossa série, né? Tem alguns lá no canal e no canal. Nós vamos falar sobre precisamos conversar, precisamos falar sobre a morte. Ah, mas Kleber, é um tema complicado, é um tema difícil, é um tema não é fácil abordar, é um tema tétrico, fúnebre, difícil de ser falado. Mas nós precisamos sim conversar sobre a morte. Nós precisamos sim falar sobre a morte. Afinal de contas, a morte ela é um futuro certo. É um futuro certo, né? Um dia nós iremos morrer, um dia você vai morrer, ou você já perdeu entes queridos, ou você está perdendo entes queridos, né? E você irá perder entes queridos. Não, mas você fala de uma forma, Kleber, assim, que me assusta. Não, eu falo de uma forma que é real. É a realidade. É, é uma dura, cruel, triste realidade que não tem como nós fugirmos dela. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Então nós precisamos preparar. Aí você pode me perguntar assim, então nós vamos estar preparados para a morte um dia? Para perdermos pessoas? Não. O ser humano não foi feito para morrer. Né? Nós não fomos feitos para morrer. Né? Mas, por alguns percalços, algumas situações, essa tragédia, essa realidade entrou na nossa vida. Essa tragédia entrou sobre, né, a nossa biologia, sobre o nosso ser. E ou você vai perder entes queridos, ou você vai morrer. É uma realidade. A minha avó falava assim comigo que a gente só reconhece o peso da morte com a idade. Quando você é mais novo, que você perde pessoas próximas a você, a morte não é tão dolorida. Talvez pelo contato, talvez pela inexperiência, pela imaturidade, não é. Mas quando você vai envelhecendo e você vai perdendo pessoas do seu ciclo, pessoas mais próximas, com mais intimidade, com mais convivência, então a dor na morte ela passa a ser mais latente, ela passa a ser mais dolorida. Isso acaba mexendo muito mais conosco durante o passar dos tempos, dos dias. Aí eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, pensei, eu vou ler, aí eu vou estudar sobre o assunto, para poder falar, para conversar com vocês. Mas eu pensei bem, por mais que eu estude, que eu leia, eu vou ser talvez superficial se eu não falar a minha realidade. Aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei com a experiência morte. Já tem no canal aí, acho que foi o segundo vídeo que eu coloquei no canal, onde eu relato a minha experiência de EQM, que é a experiência quase morte. E lá eu fiz um relato, né, onde eu estive quase morto. E desde quando eu voltei dessa experiência, dessa visão, dessa experiência, desse arrebatamento, intitulem como quiser. Desde quando eu voltei de lá, meu conceito de morte mudou muito. Mudou muito. A morte que antes para mim era sofrida, me dava medo, me amedrontava pensar em morrer. E pior ainda, pensar em perder pessoas que eu amo. Era doloroso só imaginar isso. Talvez você esteja nessa situação de apenas imaginar perder um ente querido, perder a mãe, perder o pai, perder um filho, né? Ou se já perdeu. Só a vaga sensação, impressão de pensar nisso já era dolorido. Já machucava, já doía. Depois que eu passei por essa experiência de EQM, as coisas mudaram muito. A morte, eu vejo a morte como um ciclo natural da vida. Ah, mas você fala tão friamente isso? Não, não é friamente. É quando você passa a encarar a morte como algo natural, como algo que vai acontecer, né, com você e com entes queridos,
E você passa a aceitar essa realidade de morte, fica mais fácil lidar com a perda. Já que ela é um ciclo, quando eu falo que é um ciclo natural, porque nós nascemos, crescemos, se reproduzimos e morremos. É o ciclo da vida. Né? Nós queríamos que, por exemplo, após que Paulo estivesse vivo, não queríamos que a Madre Teresa de Calcutá houvesse morrido, não queríamos isso. Ninguém quer morrer, ninguém quer que o outro morra. Se alguém quando deseja querer que o outro morra, aí já adentra pelo lado da psicopatia. Não é o nosso caso aqui. Né? E quando você começa a aceitar esse fato, essa realidade, as coisas se tornam menos doloridas. A minha mãe, ela teve câncer de mama, com metástase óssea e pulmonar, então já estava em um estado bem avançado. E quando ela recebeu o diagnóstico, foi muito tumultuado para a família, aquela coisa que ninguém está preparado para um diagnóstico desse. Ninguém quer se preparar, na realidade, para um diagnóstico desse. Mas são fatos, são circunstâncias que acontecem na nossa vida que não te pede licença. Que não bate na porta, eu posso entrar. Não. Ela invade, ela adentra, ela rompe, ela entra. E quando ela se instala, quando ela entra, você não tem como fugir. Eu li uma vez uma pesquisa que fala assim, que tem as fases, né, da morte. Né? A fase da negação, a fase da negociação e outras fases, até a fase da aceitação. Passam-se por esses períodos. Pessoa em fase terminal. Mas a minha mãe foi mais ou menos assim. A gente recebeu o diagnóstico do câncer de mama, foi feito, né, vários exames, aqui, o PET-CT, se não me engano, que ele faz o exame do corpo inteiro, descobriu a metástase óssea, né, como eu disse, no pulmão e nos ossos, né? Então foi para quimioterapia. Mas aí o médico chamou a minha irmã que acompanhava ela lá e disse o seguinte: olha, a quimioterapia para ela não é para cura. O câncer está no estado avançado que não tem cura. Nós vamos estabilizar o câncer com a quimioterapia. Estabilizar de forma que ele não avance, que ele não cresça, que ele não se expanda. Instalado ele já está, a gente vai impedir que ele aumente, que ele é controlado, entre aspas, assim. E durante o caminho, né, isso foi uns dois anos e pouco. E eu sempre conversava com ela. Ia lá, conversava, porque assim, quando você está diante de um diagnóstico desse, a morte parece que é iminente. A morte parece que rodeia, que está à espreita, ali esperando alguma coisa, né? Então as pessoas já se aproximam de uma pessoa com câncer, na mente já acreditando, né, pensando que aquela pessoa vai morrer. E não é bem assim, não deve ser bem assim. Apesar do diagnóstico fatídico, né, que ela teve, eu sempre conversava com ela, expondo o lado bom da vida, das coisas. Fazer com que a mente dela se distraísse um pouco, para ela não pensar naquela realidade que ela está vivendo de quimioterapia, porque é muito difícil, é muito desgastante. Não só para o paciente, mas para a família, para quem está próximo. Foram dias assim, de angústia, de desespero totalmente da minha família. E eu conversava sempre com minha mãe. A nossa conversa era muito franca, era muito serena, era muito aberta. Né? Ela sempre falava assim que o medo que ela tinha, não é dela morrer. O medo que ela tinha de deixar as pessoas que ela amava. Filhos, principalmente. Então, essa ruptura, essa partida, essa despedida é que era dolorida para ela. Ela pensava, como é que vocês vão ficar? Porque meu pai já havia falecido há 7 anos atrás. E a gente já era órfão de pai. E agora ia ficar órfão de mãe. Ela sempre tinha essa preocupação. Né? Até que eu falava com ela, mãe, por mais que a senhora lute, não queira isso, mas isso vai acontecer. E eu acredito que nós estamos preparados para que virá acontecer. Vamos sofrer? Vamos ter dias difíceis de luto, de tristeza? Sim, teremos, mas sobreviveremos. Mas continuaremos. Não seria justo parar. Eu conversava muito com ela sobre isso.
E apesar, você pode pensar assim, mas o câncer, ele é doloroso, ele é terrível, ele é avassalador, ele é destruidor, ele acaba com a sua esperança, com a vida, o simples diagnóstico acaba com esperança a vida de um dia para a noite, da noite para o dia, do dia para a noite. E é, realmente. Mas eu te digo que o câncer, ele te dá a oportunidade da despedida. Você que passou, você que está passando por uma situação dessas, né? Ou com você, ou com um ente querido, olha, o câncer te permite a oportunidade de se despedir da pessoa. Não vai ser uma morte abrupta, não vai ser uma morte repentina, uma morte lenta, digamos assim. Claro, meus queridos, que nem toda pessoa que está com câncer vai morrer, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso aqui. Eu estou falando do caso que aconteceu comigo, com a minha mãe, com a minha família. A gente pôde despedir. Foi bem no período da Covid, ela estava em casa fazendo quimioterapia, o caso dela agravou, ela pegou uma pneumonia lateral e teve que internar na época da Covid, sem comunicação com filhos, com ninguém, com neto. Era só uma informação que o médico passava por telefone no final do dia, e às vezes nem passava. Então era essa angústia que foi vivida, sem saber informação, porque ela estava então com o celular, mas depois não conseguia mais atender o celular, foi agravando, teve que ser entubada, e aquele desespero todo, aquela agonia toda, aquele processo lento e torturoso, né? De tortura. Aí eu me lembro que na época eu fiz muitas orações. Eu falei, Deus faz isso, fiz propósito, fiz oração, fiz campanha, fiz uma série de coisas falando, Deus cura, eu sei que Tu és o Deus da cura, eu creio que Tu és o Deus da cura, eu já vi pessoas sendo curadas, né? Eu já orei, pessoas foram curadas, né? Então cura minha mãe, cura ela, Senhor, faz cura sobre o corpo dela, né? Retira o câncer. E orando, foi um período que eu mais orei em toda a minha vida, foi um período que eu mais exercitei da minha fé. Mas, para mim, a minha concepção, na minha realidade, não teve tanto êxito. Ela não foi curada. Eu queria que ela ficasse sem câncer, voltasse para casa, sem pneumonia, sem câncer e sem nada. Mas isso não aconteceu. Ela morreu, né, no hospital. Foi entubada, foi estubada depois, teve 2 paradas e não aguentou e faleceu. Então foi aquela coisa assim, você se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Quando acontece o fato, você percebe que não está preparado. Mas que também não está despreparado. Mas que também não está sem rumo. Era uma realidade que nós já havíamos sabido que iria acontecer. E quando essa realidade se faz presente na sua frente, agora o que nós vamos fazer? Enfrentar. Eu falo que a morte, ela eterniza a pessoa. Nosso corpo, a nossa matéria, o nosso físico, a nossa carcaça, isso aqui, ele tem tempo de validade. Ele vai perder, ele vai parar, ele vai acabar um dia. Tem tempo de validade para isso, né? Vai se envelhecendo, né? Nós não temos mais o vigor da juventude, não temos mais, né, a disposição de uma criança, nós estamos envelhecendo, estamos ficando velhos e isso, né, o nosso corpo vai se envelhecendo também com isso, né? A nossa matéria, o nosso biológico. E um dia ele vai parar. Nosso biológico não é eterno, mas nós temos uma alma, eu acredito, eu creio que nós temos uma alma que habita essa matéria, que habita esse corpo e que essa alma ela é eterna. Enquanto essa alma está depositada, confinada, presa a essa matéria, ela não pode exercer a sua eternidade, porque ela está limitada a um corpo que é limitado. Ela está limitada a alma, a um corpo que não tem como exercer a eternidade. Mas a partir do momento que a morte se instala, que ela vem, aquele corpo, aquela matéria, ela se esvai, ela vai, o sopro de vida, ele é retirado, o calor da vida, ele é retirado e a pessoa morre, aí sim, aí ela se eterniza, aí ela é eterna. Eu digo que tudo isso aqui, ó, tudo que nós estamos vendo, que nós podemos pegar, apalpar, sentir, tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar.
E você pode me dar a certeza, você que me ouve, que me vê aí agora, você pode me dar a certeza de que daqui a 50 anos você vai estar aqui nessa terra? Você vai estar vivo? Ou vivo? Nossa, parece assustador. A princípio é assustador. Mas a intenção desse vídeo é que você não veja a morte como o fim, como tudo acabou. É certo que você não vai ver a pessoa mais nessa matéria, nesse corpo confinado, mas uma alma. A morte ela não precisa ser tétrica. A morte não precisa ser dolorosa. A morte não precisa ser angustiante. O luto, você tem que viver o luto, mas o luto não precisa ser avassalador. Ele não precisa ser destruidor. Ele não precisa ser tão depressivo a ponto de parar a sua vida. Não é certo. Você não tem o direito de parar a sua vida porque o outro se foi. Ele cumpriu a sua missão, cumpriu quem se foi, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, cumpriu aquilo que estava destinado a ele cumprir sobre essa terra, nesse corpo confinado. Então ela vai. Agora você imagina, você acha que a pessoa que se foi, será que se ela tivesse uma oportunidade, talvez, para te ver como você está vivendo a sua vida nessa depressão, nesse buraco sem fim que você se instalou, que você entrou e não consegue enxergar a solução para mais nada? Tá errado. Em respeito aos que se foram, a memória dos que se foram, que eram pessoas amadas por você, por mim, mas não é justo eu parar a minha vida porque ela cumpriu se foi. Tem muitos que ficaram. Tem pessoas que ficaram, que dependem, precisam, querem você. Olha a sua volta. Tem pessoas que estão te esperando os seus conselhos, a sua alegria, a sua paz. Tem pessoas esperando. Não é justo. Não enterre a sua vida com quem se foi. Não enterre os seus sonhos com aqueles que se foram. Não enterre a sua alegria, a sua esperança com aqueles que se foram. Não. Ressurja. Ressuscite dessas cinzas. Ressuscite dessa morbidade. Ressuscite dessa depressão. Só depende de você. Deus, Ele quer te ajudar. Mas depende de você. O primeiro passo é seu. Dê um passo para sair dessa depressão. Dê um passo para sair dessa angústia. Dê um passo para sair dessa tristeza que te consome. Eu sei, Kleber, você talvez não saiba o que eu estou passando, da minha dor, da minha luta, da minha depressão. Tá, tudo bem. Eu enterrei minha mãe, enterrei o meu pai, sabendo, acreditando que eles cumpriram o seu propósito. Enterrei a minha avó, essa avós. Se foram, cumpriram o seu propósito. Mas eu ainda estou aqui. Nós ainda estamos aqui. Nós temos um propósito, até chegar o nosso dia de cumprir, nós temos um propósito nessa terra. Pessoas precisam de você. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro da sua igreja, do seu convívio, olha para dentro do seu trabalho. Tem pessoas que dependem de você bem. Tem pessoas que precisam de você bem para que elas fiquem bem. Então não se enterre. Não se mate, não se suicide psicologicamente, não se suicide emocionalmente. Eu te peço, por favor. Já falou com Deus? Nós temos uma série aqui no canal que se intitula Falando com Deus. Você já falou com Deus da sua angústia, da sua dor, do seu luto? Peça para Deus, fale com Deus. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu não quero deixar esse vídeo longo, não. Mas é só uma pincelada, uma introdução de que nós ainda iremos falar muito sobre a morte. Iremos conversar muito sobre o luto, sobre a morte. Preparados? Convictos? Não sofridos? Não desorientados? Não depressivos? Mas com o pé no chão. Sabendo que a morte é um ciclo. A vida é um ciclo e a morte faz parte desse ciclo.
Então pense bem. Pense bem. Pense. Volte. Eu sei que você consegue. Eu acredito que você consegue. Eu acredito que você consiga sair dessa depressão, desse luto eterno que você vive. Sai pra fora. Sai desse luto, vem. Vem as minhas petições, as minhas orações, a minha fala com Deus, para que você saia desse lugar tenebroso, desse lugar sombrio, escuro, dessa falta de vida, de esperança. Vem pra fora. Há solução. Há resposta para isso. Tenho certeza. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá.